Paz do Senhor, igreja. Sou o pastor Francisco, aqui da Vila Marcondes, Ministério Paz e Vida, Zona Sul. Vou esperar alguns minutos para dar o horário combinado, para que os irmãos comecem a entrar aí na live, para que a gente possa falar o que Deus tem para passar para o seu povo hoje, em nome de Jesus. Hoje foi um dia muito abençoado, nunca antes visto que o presidente do Brasil chamou o povo em oração, em jejum, né? Fico feliz por isso, não por ideologia nenhuma. Se fosse os ex-presidentes Lula, Dilma ou Temer chamando o povo ao arrependimento através do jejum e oração, também ficaria feliz do mesmo jeito, porque o reino para que eu trabalho não é desse mundo. O reino para quem eu trabalho é o reino de Deus. Nós temos um rei e ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Ele não tem partido. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queria chamar você agora para que a gente fizesse a oração inicial. Em nome de Jesus, deu às 21 horas, horário em que eu prometi começar a live. Vamos começar com uma oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, renovar cada célula do nosso corpo através do Teu Santo Espírito. Senhor, nos conduz em águas tranquilas, refrigera-nos, Senhor, refrigera a nossa alma. Sabemos que o Senhor tem um grande amor pelas almas desse mundo. Usa-nos, Senhor, como canal e instrumento Teu na terra. Que o Teu poder possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E que, em nome de Jesus, essa mensagem possa falar no coração do Teu povo. Vá de encontro a cada um deles, Senhor. Desperta aquele, meu Deus, que está dormindo, aquele que está fazendo outra coisa. Incomoda para que entre na live, para que ele possa, meu Deus, receber da Tua palavra. Receber da Tua virtude, do Teu poder. Que essa palavra vá, Senhor, de encontro a cada coração e produza o efeito necessário. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, Diana, que acabou de entrar, a Sandra Regina também, a paz do Senhor, amadas. A pregação de hoje ela vai se encontrar no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Você que tem a escritura aí, você pega sua Bíblia, marque essa página, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos estar fazendo a leitura em nome de Jesus. Aleluia. Melhorou? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Então, dá um joinha aí. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo de número 21 em diante. Vai dizer assim: E passando Jesus outra vez
entrou no barco para ir ao outro lado. Ajuntou-se com ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. 22. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e imponha as suas mãos sobre ela, para que ela viva. E foi ele, e seguindo uma grande multidão, o apertava. E uma certa mulher, que havia 12 anos, e tinha um fluxo de sangue, e que havia desperdiçado muitos haveres com médicos, e nenhum pôde curá-la, antes vinha a pior. Ouvindo falar que Jesus veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo lhe secou a sua fonte de sangue, e sentiu-se o seu corpo curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que dele saiu virtude, voltou para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse aos seus discípulos: vê que a multidão te oprime, te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele, olhando ao redor para ver quem era, e então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste teu mal. Amém, irmãos? Aleluia. Estamos lendo o capítulo 5 de Marcos, a partir do 21 em diante. Amém? Essa pregação ela dá início um pouco antes, né? Quando Jesus ele se coloca dentro de um barco junto com seus discípulos, e ele fala para que os discípulos atravessem para o outro lado. A Bíblia fala que Jesus entrou no barco, e ali ele, cansado, ele tomou uma almofada, e ele foi até a parte da polpa do barco e dormiu. A Bíblia fala que ele cai num sono profundo. A Bíblia fala que de repente houve uma tempestade. Os ventos começaram a se agitar, o mar começou a ficar revolto, as ondas vinham e batiam sobre o barco, enchendo de água. Seus discípulos entraram em desespero, e olhando por esse lado, seus discípulos eram homens experientes com o mar, né? Porque a grande maioria deles eram pescadores. Simão Pedro, João, André, Tiago. Então eram pescadores e temeram a fúria do mar. E Pedro clamou ao Senhor dizendo: Senhor, não importa que pereçamos aqui. E Jesus despertou ali, né, do seu sono. Ele vai diante dos seus discípulos e pede para que o mar se acalme, e fala para o vento aquietar. A Bíblia fala que houve bonança naquele lugar. Por que eu trouxe essa introdução, mano? Jesus, ele começou ali a mostrar aos seus discípulos que ele tinha autoridade sobre a criação de Deus. Ele tinha toda a autoridade sobre a criação de Deus. Um dos
uma das coisas que mais o ser humano teme é aquilo que ele não conhece. E por mais experiente que o homem seja a respeito do mar, ele teme. Eu digo isso porque eu tenho 2 tios que eram pescadores. E eles sempre me ensinavam dizendo que a gente deve respeitar os limites do mar. E eu perguntava por quê. Ele falou, porque o mar é desconhecido, né? A gente não consegue entender. Por mais que a gente tenha experiência com o mar, a gente não sabe compreender que hora que ele vai ficar revolto, que hora que as ondas vão ficar grandes, o que tem embaixo das águas, né? A gente não tem várias dúvidas. E sobre o que a gente tem dúvida, a gente tem medo. E Jesus, ele para na província de Gadara, depois que a maré cessa, revolta, né? A revolta do mar cessa, o vento para de soprar forte. A Bíblia fala que o barquinho para em Gadara, uma província. E Jesus desce. A Bíblia fala que ali havia uma criação de porcos. E ali havia um homem endemoniado, cujo todos tinham medo dele. E prendiam ele com cadeias e correntes e ele despedaçava. E Jesus chegou àquela cidade para mostrar aos seus discípulos que ele tinha autoridade também sobre os demônios. Assim que ele pisou em terra, os demônios começaram a gritar: Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, o que você veio fazer aqui antes do tempo? Vieste nos atormentar. E Jesus pediu para que eles se calassem. E Jesus expulsa aqueles demônios. Aqueles demônios clamam a Jesus para que eles possam passar aos porcos. Jesus permite que eles passem aos porcos, para que seus discípulos vejam a quantidade de demônio que havia naquele homem. Isso ia ser uma lição valiosa para o reino de Deus, não só para aquela geração, mas para nós também nos dias de hoje e para a geração que há de vir. Então Jesus, ele se mostra na tempestade que ele tem autoridade sobre a criação de Deus. Ele vai parar num lugar onde havia um homem endemoniado para mostrar aos seus discípulos que ele também tinha autoridade sobre todo o espírito imundo. E daí eles voltam ao barco. E eles vêm a essa parte que lemos no Marcos capítulo 5 e versículo 21. E daí então Jesus, ele desce do barco. E ao descer do barco, a multidão o aguardava, porque ele tinha feito muitos milagres, ele tinha feito muita boa ação, muita boa obra, e o povo queria ouvir o Evangelho. A Bíblia fala que chegou um homem, vamos dizer que cada província tinha um pastor, tinha uma sinagoga. As províncias mais importantes de Israel tinham sinagogas. E o chefe dessa sinagoga tinha por nome Jairo. O homem que devia pregar esse povo, levar esse povo ao arrependimento, dar direção ao povo. E esse homem Jairo vê a sua filha ficando enferma em casa, doente. Ele tenta seus métodos, os métodos tradicionais da época de cura, e não consegue a cura da menina. Então ele vem de encontro a Jesus. A Bíblia fala que ele chega a Jesus porque ele ouve falar sobre Jesus. Ele ainda não conhecia Jesus. Ele só tinha ouvido falar.
ele chegou aos pés de Jesus e se prostrou. Aí o povo todo ficou admirado, dizendo: meu Deus, verdadeiramente este é um grande profeta de Deus. Se o homem que devia pregar esperança e nos levar o nosso coração em direção a Deus se prostrou diante dele, ele deve ser um grande homem de Deus. A Bíblia fala que aí Jairo roga aos pés de Jesus, dizendo, pedindo, implorando para que ele vá até a sua casa e dê saúde à sua filha. A Bíblia fala que aí acontece que uma mulher, que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, ela também ouve falar de Jesus. Amados, uma coisa importantíssima é a gente ouvir e guardar no coração. Jairo, ele ouviu falar de Jesus. Por mais que ele tenha a sabedoria humana, que ele tivesse estudo teológico, estudo bíblico do Antigo Testamento, ele não questionou. Ao ver sua filha enferma, ele não pensou duas vezes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém tinha contado a Jairo a respeito de Jesus. Vê que quem faz a obra é Jesus, mas ele precisa que você seja instrumento dele, para que as palavras de Jesus cheguem aos ouvidos das pessoas, para que elas possam ter fé. Você é essencial para o plano de Deus. Você tem uma importância no reino de Deus que você mesmo talvez não saiba, mas você é muito importante para Deus. Então alguma pessoa foi até Jairo e falou para ele sobre Jesus. E uma pessoa também foi até essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Não sei, ela ouviu falar de Jesus e ela criou fé dentro dela. Ela criou a certeza das coisas que ela esperava. O firme fundamento das coisas que nós esperamos é a fé. Então, o que ela esperava? Ser curada. A Bíblia fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha, todos os seus haveres, com médicos, com curas, e nada tinha adiantado. Essa mulher deve ter sofrido muito, como muitas pessoas sofrem quando nascem com algum problema, alguma deficiência, algum problema cardíaco, algum problema de pulmão, má formação, alguma sequela de algum acidente. Mas a fé, através da palavra, foi gerada no coração desta mulher. E ela, através da fé, ela determinou em sua mente. Ela trabalhou sua mente dizendo: então, se eu somente tocar na orla de Jesus, na orla do seu manto, eu vou ser curada. Muitos dos nossos problemas, eles se resolvem a gente tendo fé. Você não pode pensar que o seu caso é perdido, você não pode pensar que não há cura para o seu problema. Isso é o que o diabo quer que você pense. Isso é uma indução do mal sobre a sua cabeça. Nós devemos libertar nossa mente de tudo que nos prende. Então Jesus, ele começou a fazer isso com seus discípulos. Quando ele entrou no barco e dormiu, e o mar se agitou e as ondas cobriram o barco e balançavam o barco de um lado para o outro, os discípulos tiveram medo naquela época. Tiveram medo de naufragar. Tiveram medo do mar. E aí Jesus se põe de pé, repreende o mar e pede para o vento se acalmar.
Não era à toa que ele estava na polpa. A polpa é onde fica o leme, onde tem a direção do barco. Então creia que Jesus está na direção da sua vida. Se uma vez você entregou a sua vida a Jesus, Jesus ainda continua no controle. Ah, pastor, mas às vezes parece que eu estou sozinho no barco. Às vezes parece que não vai vir ajuda. Foi o que os discípulos pensaram. Talvez eles pensaram que vamos acordar Jesus, mas não tem jeito. O barco vai afundar. Vamos acordar ele porque a gente ajuda ele a nadar. A gente vai salvar ele. Talvez eles pensaram assim. E aí Jesus levanta com toda a calma do mundo. Fala: mar, acalma, vento, aquieta-te. Olha para os seus discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Tudo pode conspirar. Tudo pode dizer que você está sozinho, que ninguém liga para você, que todo mundo quer te afrontar, quer te atacar. Isso é o que o diabo quer que você pense. Tenha pensamentos positivos. Tenha pensamento de fé. Se essa mulher, se Jairo, vamos falar primeiro de Jairo. Se Jairo chega nessa situação e ele ouve falar de Jesus, e ele pensa que Jesus é um qualquer, mais um falso profeta que se levantou. Ele fala: não vou lá, não vou perder o meu tempo, eu vou usar o tempo que eu tenho correndo atrás de algum médico, de algum hospital melhor para atender a minha filha. Jairo tinha posse, ele era o principal da sinagoga, ele tinha influência, mas não. As palavras de Jesus entraram no coração e na mente de Jairo e mudaram a percepção que ele tinha. Mudaram, atingiu o coração dele. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela antes tem um efeito necessário na minha e na tua vida. E se essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela com certeza tinha gastado dinheiro com algum curandeiro que tinha passado, cobrando, dizendo que tinha cura para o problema dela. A Bíblia fala que ela gastou todos os seus haveres, tudo que tinha, e não ficou curada. E se ela se colocasse na posição de coitadinha? Ah, ninguém liga para mim, eu tô doente, ninguém vem me visitar. Ah, eu vou esperar em casa, quem sabe alguém vem. Não, ela se levantou. Mesmo fraca, com hemorragia, ela se levantou e ela foi atrás daquele que podia resolver o seu problema. Não devemos deixar o inimigo colocar fardos que não nos pertencem. Você não é coitado, você não é coitada. Você é filho de Deus. E aquela mulher, ela se levantou como filha. Ela falou: também sou filha de Abraão. Se colocou de pé e falou: se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Mente positiva. Jairo também teve uma mente positiva. É isso que a palavra traz para você hoje, para que você tenha uma mente positiva. Eu não vou sair de casa que eu vou pegar o vírus. Mas você precisa ir trabalhar. Como é que faz? Fala: em nome de Jesus, isso não vai me pegar. E se me pegar, vai ser uma gripe e eu vou sarar logo, em nome de Jesus. É claro que cada um tem a sua fé. A palavra de Deus, ela está aí. Para tudo na vida ela tem uma resposta.
Basta você procurar, basta você crer que Jesus é real, que Jesus está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te tirar desse problema que você mesmo se colocou. E às vezes fala que está sozinho, que Deus não te ajuda. Mas creia que Deus está no controle do seu barco ainda. Ele está esperando a hora certa de levantar, acalmar essa tempestade e te perguntar: por que você é tão tímido? Por que você não tem fé? Jesus disse que se tivermos fé, obras maiores do que as que Ele fez nós faríamos. Então falta o poder de Deus ou falta fé para que a gente realize as obras de Deus? Em nome de Jesus. Fica a pergunta, Mar. E essa mulher veio até Jesus, tocou na sua orla de vestido. A Bíblia fala que saiu o poder de Jesus e curou aquela mulher. Curou aquela mulher instantaneamente. Aquela mulher que já havia 12 anos tentando cura, tentando. Talvez você tenha tentado, sei lá quantos anos da sua vida, tentando sozinho. Sozinho a gente não consegue, amado. Se a gente não entregar nossos caminhos a Jesus, se a gente não tentar do jeito que Ele quer que a gente tente, a gente vai ficar rodando em círculos, igual o povo no deserto. O povo que saiu do cativeiro do Egito, eles ficaram 40 anos rodando em círculos, porque eles queriam tentar do jeito deles. Nada para eles, o plano de Deus não estava bom, não era o que eles queriam. Aos nossos olhos, o plano de Deus pode até parecer que ele não vai dar certo, amado, mas tem certeza que ele vai dar certo na sua vida. Aos olhos dos homens, os seus caminhos são perfeitos, mas a maioria dos caminhos levam à perdição, disse o sábio Salomão. Então vamos tentar fazer do jeito que Deus quer. Vamos tentar se adequar ao plano de Deus, para que a gente possa ir adiante, para que Deus possa nos abençoar, para que esse fardo pesado saia das nossas costas, para que a nossa vida comece a andar para frente, em nome de Jesus. E essa mulher, ela foi curada, depois de 12 anos tentando. E Jesus olha e diz: quem me tocou? E aí Pedro responde: Senhor, a multidão te oprime e te aperta. E você disse: quem me tocou? E Jesus sabia que alguém tinha tocado com a intenção de ser curado. Jesus sabe a intenção que você tem buscado Ele. Será que a intenção que você tem buscado, Senhor, é a intenção certa? Será que você tem buscado o Senhor verdadeiramente para que o plano dele se cumpra na sua vida? Ou às vezes você até não sabe o que você está indo buscar de Deus. Você se encontra perdido, mas talvez você tenha vergonha de perguntar ao seu pastor, ao seu líder. Quando Jesus, teve uma vez que ele foi batizado por João, no Rio Jordão, ele saiu da água, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo. E quando ele voltou pelo mesmo caminho, João disse de novo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tinha 2 discípulos, um chamado André e o outro chamado João, que eram discípulos de João. E eles seguiram Jesus. Jesus via que eles seguiam, que os seguiam, e perguntou a eles: o que vocês buscam? Hoje é a pergunta que Jesus está fazendo para você. O que você tem buscado? O que vocês buscam? Os discípulos olharam para Jesus e disseram:
Mestre, queremos te conhecer. Será que é essa a mesma resposta que você tem para Deus? Será que a resposta que você tem para Deus hoje é um não sei, uma interrogação? Ou você busca conhecer quem é Jesus? Pense bem a respeito disso. Se Jesus perguntasse para você o que você está buscando, o que você tem buscado, o que buscais? Essa é a pergunta do Senhor no teu coração hoje. O que você tem buscado ao longo da sua vida? Você tem buscado riquezas, dinheiro, poder? O que você tem buscado? Família? O que você tem buscado? Melhora na sua situação? O que você tem buscado? Cura? Libertação? O que você tem buscado de Deus? Os discípulos, eles escolheram a melhor parte, a parte de conhecer quem é Jesus, de conhecer quem é esse Deus. Queira também a melhor parte, em nome de Jesus. E essa mulher, quando Jesus perguntou quem me tocou, e ela respondeu: eu, mestre. Aí ela contou o problema dela para Jesus. Jesus olhou para ela e disse: vá e ser curada deste teu mal. Percebe-se que a Bíblia relata que essa mulher, ela tocou em Jesus e sentiu que o seu corpo já tinha sido curado daquele mal. Mas você pega a resposta de Jesus para ela, no versículo 32 em diante, que vai dizer assim: e ela olhando em redor, e ele olhando em redor, para ver quem fez isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Agora, há um questionamento. Eu gosto de fazer questionamentos a respeito de todas as palavras, né? Eu questiono muito a Deus antes de entrar, falando com Deus. Eu falo: Senhor, e se essa mulher ela tivesse apenas tocado em Jesus e tivesse ido embora sem falar com ninguém? A cura dela permaneceria ou não? Vocês ficaram curiosos para saber a resposta, né? Bom, pela resposta de Jesus a gente pode ter, né, algum fato. Quando Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A Bíblia nos fala sobre testemunho. Quando, naquela época mesmo, né, as escrituras no Antigo Testamento, elas tinham, para cada cura, ela tinha um testemunho que você tinha que dar, para que o nome de Deus seja glorificado, para que aquele mal não voltasse a assolar a sua vida. Então essa mulher, ela sabia que ela tinha que dar o testemunho, para que aquele mal nunca mais atacasse a vida dela. Com os cristãos, isso também acontece. Quando a gente recebe uma bênção, uma cura do Senhor, a gente tem que dar testemunho, para que a fé do povo aumente e para que o mesmo mal não se acometa mais na nossa vida. É assim que funciona. Quando você vê Jesus curando os 10 leprosos, os 10 leprosos vêm, Jesus fala: vá, mostra-te ao sacerdote e dá o testemunho necessário que está na lei de Moisés.
o testemunho para a cura seria apenas ela pronunciar que ela andava enferma para esse mal, para um fluxo de sangue, que ela tinha um problema e que ela foi curada por Deus. Era o testemunho que ela tinha que dar na frente do povo, e ela fez. Por isso que Jesus disse: vá em paz e ser curada deste teu mal. Ela foi curada daquele mal. Aquele mal nunca mais voltaria a assolar aquela mulher, por causa que ela deu o seu testemunho. Muitas pessoas pensam: eu não vou dar testemunho porque é constrangedor, você tem que falar na frente de todo mundo que você estava enfermo, que aconteceu, que você estava passando dificuldade. Mas quando você dá o testemunho, nunca mais você passa por aquele problema. E quando você não dá o testemunho, o problema se repete. Ele volta. Porque você não glorificou a Deus. Glorificar a Deus é um momento de gratidão. Você dar testemunho é um momento de gratidão. Seguindo a história, a mulher é curada e Jairo se aflige muito, porque Jesus demorou no caminho. É claro que a Bíblia não fala isso, mas nós podemos deduzir, porque imagine você com a sua filha doente, enfermo, e o médico ele para no caminho para conversar ou atender outra pessoa. Sua filha está quase morrendo. Aí chega uma pessoa no hospital e ela nem é tão sério o problema dela. O problema dela poderia ser tratado depois. Um fluxo de sangue é sério, mas a menina estava quase morrendo já, a filha de Jairo. Então qual que era a prioridade aos nossos olhos? Era a filha de Jairo. Mas Jesus ele tem o controle de todas as situações. Ele queria testar também a fé de Jairo. E quando a mulher acaba de falar, Jesus acaba de falar com a mulher, aqui no 34, olha o 35. E estando ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, pare de incomodar o mestre. Jesus ainda estava conversando com aquela mulher, estava despedindo ela em paz, e aí chegam os ajudadores de Jairo na sinagoga, os irmãos da igreja de Jairo na sinagoga, e dizem: Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Olha a resposta. A Bíblia fala que Jairo se entristece, fica triste. Olha o que Jesus fala. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus olha nos olhos de Jairo. Talvez Jairo já está com o olho cheio de lágrimas. Com o olho cheio de lágrimas, derramando lágrimas pela sua filha que havia acabado de morrer. Mas Jesus olha no fundo dos olhos deles e diz: Jairo, não temas, crê somente. Jesus olha no teu olho hoje e diz: não temas, crê somente. Você crendo, quando você crê no impossível de Deus, esse gigante parece que ele começa a diminuir. O diabo, a opressão demoníaca, diante desse seu problema, desse seu mal, começa a perder força. Porque você creu. Quando você crê, as coisas no mundo espiritual começam a agir. As coisas do mundo espiritual começam a acontecer para que o seu milagre, para que a sua bênção, para que a sua cura chegue no momento certo, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que então
Jesus permitiu que alguns seguidores, e não somente a Pedro, Tiago e João e o seu irmão, entrassem na casa. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. Quando ele chegou na casa de Jairo, o povo já estava desesperado. Talvez a mulher de Jairo estava lá também desesperada, com a filha morta dentro do quarto. Todo mundo chorando, aquele pranto, aquela coisa de velório, aquele porquê, choro e desespero. E aí no 39 Jesus fala assim: e entrando disse-lhes: por que vocês estão alvoroçados e chorais? Olha a pergunta de Jesus. A menina morta, seus parentes tudo de luto ali, tudo chorando, desesperado porque a menina tinha perdido a vida. Jesus entra e diz: por que vocês estão alvoroçados e por que vocês choram? Olha o que Jesus diz depois da interrogação. Cadê Jesus? A menina não está morta, mas ela dorme. Jesus, ele não conhecia a morte. Não houve uma pessoa que morreu perto de Jesus depois que ele iniciou seu ministério que ele não tenha ressuscitado. Pense nisso. Viúva de Naim ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, fora outros que a Bíblia não relata, mas que nós temos certeza que ele fez muito defunto ressuscitar. Olha o que diz a Escritura. Depois que Jesus diz que a menina dorme, e riram-se dele, porém ele tomando-os para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e foi com eles aonde a menina estava. 41. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Jesus, quando ele disse que a menina morria, o povo zombou dele, não creu. Amado, uma coisa que eu tenho certeza que é verdade, porque eu sempre faço. Sempre quando você vai orar por cura, por algum milagre que a maioria não crê, até muitos crentes não crê, e tem um no meio que não crê, que não acredita, é difícil ser realizado. E aí Jesus nos dá a chave da vitória. Ele deixa na sala somente os que crê, a mãe e o pai da menina. Entra com ele somente a mãe e o pai, só os dois que criam no milagre. Você pode orar 2 horas, se tiver alguém ali que não crê que vai acontecer, não tem jeito. Mas quando há um pensamento positivo de todos que estão no ambiente, o milagre de Deus acontece. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque aquele que pede alguma coisa a Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se alguém for orar um dia e você não tiver fé para que aconteça, saia da sala para que a obra de Deus se cumpra. E lembre dessa palavra e peça a fé necessária a Jesus. Peça a fé necessária para que a gente consiga fazer a obra de Deus como se deve. E a Bíblia fala que Jesus pega na mão da menina e fala para ela: Tabita come, que traduzido é: menina, a ti eu te digo, levanta-te. A Bíblia fala que a menina levantou. Olha o relato bíblico. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombrando-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse, e disseram-lhe que dessem de comer a menina. Jesus sabia que ela estava morta. Jesus sabia que ela estava morta. Mas Ele é o autor da vida. Ele é o Criador. Lá no início, quem está desde o início da live vai entender. Eu peguei desde a tempestade, por quê? Porque lá Jesus mostrou para os seus discípulos que Ele tinha autoridade sobre a criação de Deus, sobre os elementos, sobre o vento, sobre o mar. Ele tinha essa autoridade. E até os seus discípulos falam: quem é esse homem que até o vento e o mar os obedece? Mas eles ainda tinham Jesus como homem. Para você ver, eles disseram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Aí Jesus, o barquinho para em Gadar. Assim que ele põe a planta do pé em Gadar, os demônios gritam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus expulsa uma legião de demônios, de cerca de 3.000 demônios. E aí os seus discípulos também aprendem que Jesus ele tem autoridade contra toda a legião de demônios, contra todo principado e contra toda potestade. O nosso Jesus, ele tem autoridade. E aqui, a mulher, que a Bíblia não diz o nome, mas ela tinha essa hemorragia, ela tocou em Jesus. E Jesus, através do poder que há no corpo de Jesus, manou para aquela mulher. E aquela mulher foi curada do seu mal. E os discípulos aprenderam que Jesus tinha autoridade sobre toda a enfermidade. Mas uma coisa que os discípulos ainda não tinham visto era Jesus ressuscitar um morto. Então a filha de Jairo tinha que morrer para que o plano de Deus se cumprisse. Sempre que alguma coisa ruim aos nossos olhos acontece, é porque o plano de Deus assim permitiu para que aconteça, para que Deus seja glorificado através dele. E aí acontece que a filha de Jairo morre, seus discípulos vão com ele. E aí os seus discípulos aprendem que Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. Ele dá a vida e tira de quem ele quiser. Essa é a autoridade de Jesus. Fala, pastor, mas Jesus não morreu na cruz? Não, você está enganado. Mas Jesus não morreu na cruz. Ele se entregou. É diferente. A Bíblia fala que ele rendeu o seu espírito. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou de mim mesmo. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ninguém toma a vida de Jesus. Jesus é o autor,
é o consumador da nossa fé, Ele é o autor da vida. Então, antes de que alguém preveja que alguém vai morrer ou não vai morrer, a última palavra é de Jesus. Mesmo ainda o médico dizendo que não tem chance, a última palavra continua sendo de Jesus. Jesus é a última palavra. É a última palavra para esse vírus, é a última palavra para a nossa nação, é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Guardem no coração essa mensagem. Gostaria agora de orar pela nossa nação. Gostaria de orar por toda a autoridade e também pelos nossos pastores. Me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, queria pedir, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa nação. Sim, Deus, abençoa, meu Deus, protege desse vírus, em nome de Jesus. Protege as nossas autoridades, o presidente, os senadores, meu Deus, a Casa de Deputados, meu Deus, até os prefeitos, governadores. Protege também, meu Deus, todos os vereadores, que eles possam tomar decisões certas, para que o povo não sofra, em nome de Jesus. Meu Deus, eu coloco também nas Tuas mãos todo médico, toda enfermeira, todo profissional de saúde, todo profissional liberal, Senhor, que tem que sair para ganhar o seu pão, o seu emprego. O Senhor possa mantê-lo, Senhor, debaixo das Tuas asas. O Senhor consiga, meu Deus, direcioná-los. Coloca unção sobre eles, para que eles não possam ficar enfermos. E se vierem enfermar, Senhor, que seja tudo para a glória do Teu santo nome. E sabemos que o Senhor tem tudo em total controle. E o Senhor tem todo o poder sobre a nossa nação. Porque nós declaramos que o Senhor tem toda a autoridade sobre o Brasil, Senhor. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei da nossa nação. Também peço que o Senhor abençoe o nosso pastor Ederaldo, toda a sua família, os Palharim, seu irmão João Ribe. Abençoe, meu Deus, todos os outros pastores de todas as denominações do Brasil. Abençoe, Deus, os padres, as congregações carismáticas. Senhor, em nome de Jesus, dê direcionamento aos líderes, Senhor, para que eles, em nome de Jesus, façam o seu papel e ensinem o povo o caminho da salvação. Em nome de Jesus eu oro por todo aquele que está enfermo, que está enfermado, que se encontra com algum problema que aos seus olhos não tem solução. Eu declaro a solução de Deus, a cura do Senhor sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado por mais uma vez você estar na live. Compartilhe com os seus amigos, né? Lembrando que eu mandei para quem é da nossa igreja, eu mandei um áudio do pastor Ederaldo, que a Santa Ceia ela vai ser retirada na igreja. Eu ainda não sei quando eu vou receber. Provavelmente a partir de sexta vocês já podem retirar os kits. Amém? Os kits da Santa Ceia. Em breve a pastora Aline vai estar com a live dela à meia-noite, orando também, trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a sua vida. Você que dorme tarde, você que perde o sono com facilidade, entre na live da pastora, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima.